A gente aqui na Ambev chegou para os bares e restaurantes e falou: tamo junto. Por meio da Stella Artois e da Boêmia Puro Malte, a gente criou as plataformas Apoie um Restaurante e Ajude um Boteco. E com o movimento Nós, estamos ajudando o pequeno varejo. Se você quiser participar e conhecer nossas outras iniciativas contra o Covid-19, é só acessar ambev.com.br/juntos à distância. Ambev, vamos juntos, além dos rótulos, com você. Bom, olá a todos, meu nome é Eduardo Terra, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, sou membro do Conselho de Administração de algumas empresas, Grupo Boticário, Ipiranga, Extra Farma, Pets, Savenhago Supermercados, Lopes Supermercados, sou sócio da BTR Varese e uma honra estar no Congresso da Abrazel, dividindo um pouquinho da minha experiência com varejo, com mercado de consumo e hoje trazendo um pouquinho das minhas reflexões sobre os efeitos e as transformações com o consumidor e com o mercado de bares e restaurantes. Eu vou dividir aqui esse painel com o Matheus, presidente da Abrazel Campinas. Tudo bem, Matheus? Edu, como você tá? Tudo bom? Meu caro, prazer aí poder conversar com você, trocar um pouco de informação aí com o nosso setor. Obrigado aí de participar desse 32º Congresso nosso da Abrazel, um pouquinho diferente agora, digital, né? Que faz parte até do assunto que a gente vai falar, que tem várias mudanças acontecendo aí devido ao Covid, né? Muito obrigado de poder participar contigo aí, estou ansioso para entender tudo o que você está pensando e o que a gente pode apresentar para os nossos associados, para o nosso setor, para todo mundo que está nos assistindo aí no Congresso. Muito bom, Matheus. Bom, eu vou primeiro trazer uma apresentação para todos vocês com algumas ideias, alguns números, algumas reflexões da minha visão das transformações de consumidor e de mercado. Isso deve levar aí por volta de 30 minutos e depois eu vou bater um papo aqui com o Matheus para a gente aterrissar isso um pouquinho para o setor e para a realidade das empresas e ver como é que isso está vivendo, ok? Bom, o título da apresentação que eu vou fazer nesses primeiros 30 minutos leva o nome de As Transformações do Mercado e do Consumidor em um Mundo de Covid-19. Estou chamando de novas estratégias, oportunidades e caminhos, né? O primeiro slide mostra um pouco a maneira com que acho que todos vocês que estão me assistindo talvez se sentiram, talvez ainda se sintam com tudo isso que a Covid, a pandemia trouxe, que é uma espécie de labirinto, de encruzilhada, né, que desde março, quando tudo começou a acontecer e a gente começou a fechar estabelecimentos, a fechar os nossos negócios e a não entender muito aquilo que estava acontecendo. O que a gente está vivendo é único, espero que seja a última vez que isso aconteça no nosso país e no mundo, né? E isso fez a gente pensar muito em estratégia, negócio, caminhos, e
de um lado, né, trouxe muita coisa ruim, do lado humano, do lado empresarial, mas trouxe, sim, mudanças de comportamento, mudanças de negócios, e não trouxe só problemas e ameaças, trouxe oportunidades, né? Para a gente falar um pouquinho desses caminhos, dessas estratégias e dessas oportunidades, eu acho que a base para falar disso é entender esse novo consumidor que se forma com a pandemia, essa transformação que se deu com a pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia não necessariamente trouxe tendências só novas, ela acelerou coisas que já vinham acontecendo. E muitas dessas coisas têm a ver com o fenômeno da digitalização que eu vou colocar aqui. Eu costumo dizer que para discutir futuro, para discutir transformação, tendência, colocar o consumidor no centro dessa questão é fundamental. Quem faz muito bem isso é a Amazon. Aqui está uma sugestão para quem gosta de estudar, para quem gosta de ir além um pouquinho desses temas, de um livro que desde março está traduzido e publicado no Brasil, que é um resumo de todas as cartas que o Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon, escreveu para os seus acionistas, né? Entre outras coisas, a Amazon é uma empresa que tem obsessão por cliente. Vocês vão olhar aqui que um dos grandes valores e princípios da Amazon é essa obsessão pelos clientes. Esse livro traduz muito isso. Então, pensar um pouco o que serão as empresas, como olhar o que está acontecendo como oportunidade. Vamos lembrar que a Amazon ganhou muito valor de mercado com a pandemia, tem a ver com colocar esse cliente no centro. E quando a gente olha para o consumidor de bares, restaurantes e de varejo e consumo como um todo, a primeira certeza que a gente tem é que esse consumidor, esse cliente, está andando mais rápido que as empresas. Ele troca de opção muito rápido, ele troca de canal muito rápido. E essa é uma frase para provocá-los. A gente tem que perceber que o meu cliente, o seu cliente, muitas vezes está andando mais rápido que as nossas empresas. E quando a gente vê isso, isso deveria fazer a gente pensar e refletir de que a gente deveria repensar, transformar e olhar para o nosso bar, o nosso restaurante de um jeito diferente. Por que esse cliente está andando muito rápido? Porque tem uma evolução acontecendo com ele. Grande parte dessa evolução tem a ver com o fenômeno da digitalização, que começa com a evolução do smartphone. Essa imagem mostra, né? É uma brincadeira aqui, né? Desde a evolução das espécies, quando a gente olha a história, lá do homem das cavernas, né? Que a gente chega no momento onde o smartphone chega nas nossas vidas, e quando ele chega lá desde década de 90, né? Com a telefonia móvel, né? Chegando em 2007, com o lançamento do primeiro iPhone, até agora 2020, a gente percebe que, mais recentemente, acontece o fenômeno da chamada inclusão digital no Brasil. Esse era um fenômeno muito da China, da Ásia, depois da Europa, dos Estados Unidos, mas o fato é que hoje, em 2020, temos uma inclusão digital feita no Brasil. Não total, mas bastante relevante. Esses números que eu estou mostrando para vocês mostram isso. Hoje, 80% dos lares brasileiros já têm acesso à internet. A gente tem 230 milhões de smartphones no Brasil e 150 milhões de brasileiros têm conta no WhatsApp. Então, o cidadão brasileiro já estava digital. O que faltava, talvez? Hábitos de compra, de consumo mais digitais. E a pandemia acelerou isso. A gente, a partir de março, se viu em duas situações, com muitos estabelecimentos fechados para consumir alimentos e bebidas, por exemplo, e aqueles que se mantiveram abertos, como supermercados, padarias, por exemplo, muitos consumidores com receio de frequentá-los. Então, isso levou o consumidor a aprender, entender canais digitais, o canal de delivery para restaurante, o canal de compra para supermercados. Então, um dado que eu tenho usado bastante, que é do Instituto Compre e Confie, durante a pandemia foram quase 6 milhões de novos consumidores online no Brasil. É muita gente que nunca tinha comprado nada pela internet, que teve a experiência pela primeira vez. E quando a gente vê essa digitalização, ela muda aquilo que a gente chama de jornada do cliente.
Então, a jornada de um cliente quando vai a um bar, a um restaurante, 20 anos atrás, se dava da seguinte forma: vamos a um restaurante, vamos a um bar, eu pegava uma indicação, olhava uma revista, né, e decidia ir a um bar, a um restaurante. Hoje, essa jornada, mesmo que eu vá consumir isso num bar ou num restaurante, não por um canal digital, mas pelas vias tradicionais, essa jornada, ela, grande parte das vezes, se não a maioria das vezes, ela já é digital. Então eu vou para o Google, eu vou usar um aplicativo de referência e vou escolher o bar, vou escolher o restaurante da minha preferência. Então, mesmo quando a gente não fala em canal digital, no caso de um bar ou de um restaurante delivery, a jornada na qual eu me conecto com aquele cliente que vai ao meu estabelecimento, ela está cada vez mais digital, usando mídias digitais, usando os canais de CRM, onde eu estabeleço uma relação com o meu cliente. Então, essa jornada, ela está se transformando e eu preciso me conectar com ela. Aqui tem um dado do Google que mostra isso, que a quantidade de vezes, são 150 vezes que um consumidor, que um cidadão acessa o celular por dia, o que mostra o protagonismo que esse dispositivo passou a ter nas nossas vidas, né? E aí, com a Covid-19, né, muita coisa mudou. Então, parte dos nossos hábitos que tem a ver com higiene e com a preocupação com a saúde, na minha visão, são temporários. Eu espero que com a chegada da vacina e com a vacinação em massa, a gente possa voltar a uma normalidade nesse aspecto, né, de maior socialização e de não ter que estar tão preocupado com essas questões, mas uma parte desses novos hábitos, na minha visão, são definitivos. Então, hábitos de reuniões reuniões remotas, reuniões menos presenciais, hábitos de menos reuniões, menos viagens, provavelmente, menos eventos, né, como que a gente está fazendo aqui, que é um evento talvez mais democrático, mais acessível, enfim, isso tudo tende a ficar. Agora, a ida ao estabelecimento, ao bar, ao restaurante, a viagem de lazer, a loja física, para mim a pandemia só reforçou que as pessoas gostam, querem isso, elas precisam isso. As pessoas estão sonhando em poder voltar a ter essa experiência. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tal do novo normal, porque para mim existe um novo normal que tem a ver com a digitalização, que sim acelerou, mas tem um novo normal que é temporário, que tem a ver com o fato de estarmos vivendo uma pandemia, mas que no momento que ela se dissipar, ela for embora, eu espero e tenho certeza de que a gente vai voltar a ter hábitos de socialização que são fundamentais para a indústria de bares e de restaurantes. E aí a gente entra aqui para uma pergunta que é bastante importante dessa minha apresentação inicial, né? Como é que eu conecto essas mudanças que estão acontecendo com o consumidor com o futuro, as tendências de bares e restaurantes, né? Como é que eu olho o futuro do meu negócio a partir de um consumidor que não é mais o mesmo? Ele já vinha mudando, a pandemia acelerou. Eu tenho dito uma frase que não é uma frase de efeito, ela é real. Foram 5 anos que aconteceram em 5 meses. Quer dizer, muito do que a gente imaginava que ia acontecer em 2021, 22, 23, 24 e 25 aconteceu em março, abril, maio, junho e julho. Acelerou demais muito dos indicadores que a gente fala de digitalização. Então, se o consumidor mudou, o negócio também mudou. Então, eu construí um slide para vocês que é só uma provocação daquilo que eu estou chamando do que seria o bar ou o restaurante do futuro. E aqui é só uma ideia de trazer alguns insights. E aqui eu queria que vocês fizessem comigo um percurso de: será que eu estou olhando isso para o meu negócio? Quanto que eu já estou aderente a cada um desses elementos? Então, na minha visão, eu vou começar da esquerda para a direita. Cada vez mais, eu preciso entregar para o meu consumidor experiência. As pessoas não vão a um bar ou um restaurante porque elas precisam comer ou beber. Elas vão a um bar ou um restaurante porque elas precisam ou querem ter uma experiência de socialização. Elas têm uma necessidade que transcende a questão racional objetiva. Quem não entregar a experiência, entregar só algo que é uma comida ou uma bebida, na minha opinião, está fora do jogo,
né? A segunda questão é que a gente, com o mundo digital, e o mundo está cada vez mais digital, vai trabalhar mais com dados, né? Dados, muitas vezes, que são simples. Então, eu vou ter que saber administrar o meu negócio, aí eu estou falando de estoque, eu estou falando de dimensionamento do meu quadro de funcionários, eu estou falando de onde eu vou abrir a minha segunda unidade, a minha próxima unidade, eu estou falando de preços. Cada vez mais essas decisões vão ser baseadas em dados, em análise e menos em opiniões. Então, o bar ou restaurante do futuro vai ser um bar ou um restaurante muito movido por dados. Quando a gente pega as grandes redes de fast food, por exemplo, de food service, muito das decisões já são baseadas em dados, em inteligência artificial, muito dos pontos que eu coloquei. Estoque, quantidade de funcionários por turno, expansão, preço e outras coisas. O terceiro elemento que pauta para mim essa visão de bar ou restaurante do futuro é o uso dos canais digitais, o uso inteligente, que na minha visão deve ser complementar àquela base física. Aqui eu estou falando dos deliveries, dos aplicativos de delivery, dos marketplaces que vieram para ficar no mundo todo. Há um desafio de buscar aí a rentabilidade dentro disso, que vocês sabem que não é simples, mas o consumidor foi para dentro disso e a gente tem que estar onde o consumidor está. Então, alinhar a estratégia de um restaurante a esses canais digitais é algo fundamental. A gente sabe que para muitas unidades, a pandemia mostrou isso, isso é hoje uma questão de sobrevivência, é fundamental e complementar. O quarto elemento é buscar com tecnologia, com dados e com gestão, produtividade. A gente tem vivido cada vez mais uma economia competitiva, onde não dá mais para ter gordura, a gente vai ter que fazer mais com menos e buscar, através de tecnologia, de processos e com a nossa equipe, produtividade. O quinto elemento é aquilo que eu chamo de fazer um estabelecimento com pouco atrito para as pessoas. A gente vive numa economia que o atrito é um problema. O que é o atrito? É tudo aquilo que torna a ida a uma empresa, a um estabelecimento, algo ruim. Fila é o maior exemplo de atrito, né? Espera é um atrito. Então, tudo aquilo que for um atrito na experiência que você entrega para o seu consumidor, você vai ter que dar um jeito de tirar. Então, como é que ele paga a conta? Como é que é feita a espera? Então, processos, tecnologias que melhorem essa questão do atrito é fundamental. O bar e o restaurante do futuro vão ter que estar embarcados com muita tecnologia que melhora o negócio, que melhora a experiência do cliente e, finalmente, a gente vai ter que saber medir tudo isso de um jeito diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês de indicadores. Medir, por exemplo, o NPS da visita do consumidor. NPS é o Net Promotion Score. É hoje talvez o indicador mais relevante das empresas de varejo consumo no mundo. A Apple Store, por exemplo, é a única coisa que ela mede quando você vai num estabelecimento. É aquela nota que você dá para a sua experiência com aquele atendente. Ela entende que se a sua experiência foi boa, o resto é consequência. Você vai comprar, você vai indicar, enfim. Então, como é que eu vou medir o meu bar ou o meu restaurante? São os mesmos indicadores de antes? Ou eu vou ter indicadores novos? Enfim. Então, eu comecei falando que a gente tem um consumidor novo com a pandemia, mais digital. Depois eu mostrei que isso nos leva a pensar um novo modelo de bar e de restaurante. E aí, nessa terceira e última parte, o que eu queria trazer são algumas reflexões que são gerais, que eu tenho feito como proposta nas minhas apresentações, nas minhas palestras, né? De como é que, com tudo isso, eu deveria repensar o meu mindset de empresário, de gestor, o meu negócio, e a frase que está aqui é, de fato, o que eu acredito, né? Se eu tenho um novo consumidor, se eu tenho uma nova economia, eu preciso repensar o meu negócio de bar ou de restaurante. Lembrando o seguinte, muita coisa que trouxe você até aqui fica, mas não necessariamente tudo que te trouxe até aqui vai te levar para o futuro. Então, é saber entender o que da sua essência é importante, que provavelmente tem a ver com a sua marca, o seu propósito, os seus produtos, a sua essência,
mas o que daqui você vai ter que mudar em forma de gestão, tecnologia, em modelo de negócio. Então, tem algumas reflexões que eu gostaria de dividir. A primeira delas é o seguinte: coloquem o consumidor no centro do negócio de vocês. Ele é a razão da gente existir. Esse é um livro do professor Peter Fader, que é uma referência nesse assunto. Ele é um professor de uma das maiores escolas de negócio do mundo, que é a escola de Wharton, que fica na Filadélfia, que ele aprofunda muito essa discussão, né, de como é que as empresas têm cada vez que prosperam, né, tomam decisões com o consumidor no centro da sua estratégia. Então, quando a gente vai pensar um salão de vendas, um restaurante, um cardápio, uma estratégia de entrega, preço, é pensar menos no negócio e na operação e mais no consumidor. Isso, muitas vezes, no curto prazo, pode ser ofensor ao negócio, mas lá na frente é importante. Segundo ponto, tem que andar rápido. Tem que andar rápido. Sem velocidade, a gente não vai chegar lá, né? Velocidade passou a ser um elemento chave nessa economia que a gente está. Né? Velocidade é fundamental e determinante para vencer nesse caminho que a gente está colocando. O terceiro ponto vem de uma pesquisa que eu tenho usado do MIT, que é uma outra grande escola de negócios, que provoca muito uma reflexão, que diz que só 10% da liderança hoje dos negócios está preparada para essa economia digital, que de fato é muito diferente de tudo que a gente já viveu no passado. É uma economia com muita tecnologia, uma economia com muitos dados, com modelos diferentes de negócio, ou seja, grande parte de quem está aqui nos ouvindo, né, de todos nós, a gente não está preparado para lidar com isso. Eu acho que quem está aqui no Congresso está justamente buscando, né, se desenvolver, buscar informação para entender um pouquinho essa economia que é muito nova para a gente, né? Então, busquem, estudem, se atualizem, porque a gente precisa mudar um pouquinho a forma de lidar com negócios que são diferentes. A próxima reflexão vem do Jeff Bezos, eu já falei um pouquinho dele na minha apresentação, fundador e CEO da Amazon, né, que diz que nessa nossa trajetória de se reinventar, de se transformar, o fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis, não dá para ter um sem ter o outro. Isso é importante, e ela se combina muito com o que eu falei antes. Então, andando rápido, pensando no consumidor, nós não vamos só acertar. Eu preciso saber lidar com o erro, com o fracasso. Isso é parte desse processo de transformação e de reinvenção. Eu gosto muito de usar essa frase do Jeff Bezos. Trazendo agora, na nossa fase de reflexão aqui, um guru bem mais antigo. Vocês devem se lembrar de Charles Darwin, né, quando a gente estudou biologia na escola, e eu acho que ele tem uma frase, quando ele estava formulando a teoria da evolução das espécies, que nunca foi tão aderente e importante para o que a gente está vivendo, né? O Darwin dizia que quando a gente vive grandes mudanças, e é o que a gente está vivendo agora, não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, sim aquele que sabe ler, entender e se adaptar às mudanças. É fato que a gente está vivendo muita transformação, muita mudança. A gente tem que saber interpretar, entender e saber mudar. Então, não é o maior, não é o mais forte. É quem tiver a capacidade de mudar que vai prosperar nesse mundo, nessa economia que a gente está passando. Uma frase minha, uma reflexão minha para a gente chegar perto do encerramento, né, que é: a gente tem que repensar referências. Muitas vezes as nossas referências venceram, não são mais adequadas. A nossa forma de gerir mudou. Quem são nossos concorrentes? Às vezes eu fico olhando só para o vizinho, achando que é com ele que eu concorro, mas às vezes uma plataforma de entrega é meu concorrente, um supermercado é meu concorrente. Eu preciso pensar quem é meu concorrente, a minha forma de inovar e, principalmente, trazendo mais um grande guru aqui, bem brasileiro, um baiano, Raul Seixas, né, que já dizia, falando de crenças e verdades, que é preferível ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha crença sobre tudo, né? É um pouquinho disso, repensar um pouquinho o que a gente acredita e as verdades, porque, de fato, tudo está mudando e está mudando muito rápido.
Queria, no final, fazer um convite para vocês. Eu tenho feito um trabalho aí em todas as redes sociais, no YouTube com o canal, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no Facebook, com bastante conteúdo aí gratuito sobre transformação digital, consumidor, mercados e varejo. Então, um super convite para que vocês possam me acompanhar. E encerrando essa parte inicial da apresentação, e aí eu vou começar aqui o meu bate-papo com o Matheus. A ideia dessa primeira parte foi trazer provocações e informações de que, de novo, tem um novo consumidor que já vinha se formando com o processo de digitalização que a pandemia acelerou. Isso traz um desafio da gente repensar um negócio de bar e restaurante, né, e de repensar a maneira com que a gente está olhando os negócios. Tá? Então, com isso eu fecho a apresentação e eu vou começar aqui o meu bate-bola com o Matheus, já com uma provocação, Matheus. Como é que você vê o nosso segmento de bares e restaurantes no Brasil com toda essa transformação digital que a pandemia acelerou? Cara, eu acho que, primeiro, antes de começar a te responder essa pergunta, ao mesmo tempo é super uma puta satisfação ter um conhecimento desse e ao mesmo tempo é um tapa na cara. E acho que esse tapa na cara eu te conto um pouco de como que é o nosso setor, mas esse tapa na cara é muito importante, porque a gente está acostumado a entender que, cara, tem restaurante de 1000 anos de idade, então a gente sempre vai estar lá, sentado, o cliente vem, a gente não precisa fazer nada, é só fazer a comida boa, tá tudo resolvido. Eu acho que esses 5 meses de digitalização forçada e amarra, gostei dos seus 5 anos em 5 meses, cara, fez mudar tudo. E aí eu já te falo, já debate pronto no começo da resposta. Se você for conversar com um dono de restaurante, e a maior parte do nosso setor, mais de 80%, é pequeno e micro restaurante, não são as grandes cadeias e tudo mais. Cara, para ele digitalização opa, eu estou vendendo no aplicativo do iFood, estou vendendo no aplicativo do outro, estou vendendo no outro, e acho que esse é o primeiro ponto. Cara, mudou completamente como que o cara acha teu restaurante, né? Como que ele vai descobrir seu cardápio. Eu tenho uma pessoa que fala assim, eu compro meu prato no Instagram, quando ele vai no restaurante. É muito legal isso, né? E a gente está muito pensando assim, não, eu vou ter um canal direto, eu vou ter um aplicativo do meu restaurante que agora eu fui forçado a fazer delivery, e não é só isso, né? Acho que a digitalização começou a cair no nosso colo quando o TripAdvisor começou a fazer avaliações de restaurante e a gente ficava bravo porque o cliente reclamava. Pô, esse cliente meteu o pau no meu restaurante, cara, mas não foi isso. E aí começou e a gente acha que não entendeu isso até o começo da pandemia. E eu acho que ainda tem muita gente que está achando que digitalização é igual vender via aplicativo. Ótima provocação, Matheus. Eu tenho dito o seguinte: transformação digital e digitalização é uma agenda maior do que vender em canais digitais, né? Acho que foi muito bom você ter falado isso. Claro que abrir canais digitais que incremente o seu negócio é parte do jogo, e aí tem toda uma discussão com que parceiros trabalhar, ter um canal próprio, enfim. Mas a agenda de transformação digital de um restaurante, seja ele pequeno, médio ou grande, tem que ir muito além disso. Ela vai, por exemplo, para uma discussão de uso de dados. Restaurante hoje, com pouco investimento, consegue ter dados para gerenciar melhor o estoque, para gerenciar melhor os turnos de funcionário, que a gente sabe que são custos relevantes para o negócio, para eventualmente abrir uma segunda unidade e errar menos numa expansão, e para definir preço e cardápio, né, que são duas questões-chave. Então, hoje no mundo da transformação digital, as empresas digitais tomam decisões com base em dados, e não em opiniões. Então, acho que esse é um capítulo. Segundo ponto, a transformação digital, ela também leva em consideração as pessoas, né? A equipe, a liderança. E que a gente percebeu que durante a pandemia isso mudou. Então, a maneira com que eu vou engajar os times, a maneira com que eu vou fazer reuniões, a maneira com que o trabalho vai se dar, né, também é importante. A gente vai ter que repensar e reinventar isso. Acho que é outro ponto importante. Você fez um outro comentário que eu queria destacar, né, a respeito do setor. Eu acho que a gente não deve achar, e acho que esse é um ponto importante, que tudo que a gente está falando é uma agenda de grandes empresas. Tá? Eu gosto de dar um exemplo que a pandemia mostrou
que aquele restaurante, aquele bar ou aquela loja, né, analógica, que abria no horário definido, esperando os clientes aparecerem para comer ou para frequentar, esse estabelecimento morreu. Tá? O que é um estabelecimento para mim hoje que tem chance de viver? Sim, é um estabelecimento físico, com experiência física, com bom produto, né? Com boas pessoas, mas que usa tecnologia, usa as ferramentas digitais, começando pelo WhatsApp, que é uma tecnologia simples e gratuita, para ativar clientes que são digitais. Todo mundo hoje vive com o smartphone na mão para trazer essas pessoas para os seus estabelecimentos. E eu vejo isso muito pouco ser feito ainda no setor de bares e restaurantes, né? Um trabalho consistente da gente fazer um programa de ativação de clientes para trazer a primeira vez para os estabelecimentos. Então, acho que isso é importante. Não sei se você concorda. Cara, eu concordo, e é um ponto que a gente faz muito pouco, né? Por ter dados dos clientes, até pouco tempo atrás, era meio que não. Aquele cliente, quem conhece é o meu garçom, que sabe pelo nome, que faz o receber bem recebido. Então, a gente gosta de falar que, por exemplo, o boteco no Rio de Janeiro, o garçom sabe seu nome, você sabe o nome do garçom, ele já sabe que você quer a cerveja gelada e tudo mais, né? E isso é muito limitado do ponto de vista de crescer e principalmente de se blindar da concorrência, né? Aquele teu garçom tem uma quantidade de clientes limitada que ele consegue atender e a memória dele também vai conseguir até um certo ponto. E aí entra uma pergunta que eu queria perguntar para você e tentar entender como que isso vai acontecer. A gente tem um grande problema hoje na parte dos dados, que é colher os dados dos nossos clientes. Quando o cliente está na nossa loja, a gente acaba não fazendo mecanismos de, cara, deixa eu entender quem que é esse cara, trazer esse cara para a minha base de dados e depois eu começar a me relacionar com ele digitalmente para ir trazer ele de volta. E aí, quando começou o delivery, a gente começou a entender, opa, peraí, esse cara, tem gente meu que compra bastante aquele bairro, eu nem sabia que aquele bairro, eu tinha clientes lá, vou fazer uma comunicação para aquele bairro. E aí veio as plataformas digitais e fecharam esses acessos para a gente. Então, hoje, a grande questão que a gente está trabalhando, principalmente no ponto da LGBT, da Lei Geral de Dados, a gente conseguir pegar os dados dos nossos clientes, que fica travado dentro dos aplicativos. Como que você vê isso acontecendo? O restaurante vai conseguir ter acesso e vai ter ferramentas e aplicativos e empresas que vão minerar esses dados, que vão trabalhar esses dados para a gente trazer informação, para a gente conseguir relacionar melhor com os clientes? Como que você vê isso? O varejo faz isso muito bem feito, né? A gente não tem esse expertise ainda desenvolvido. É uma ótima pergunta, né? Eu vou começar respondendo pela parte simples, né? Vamos lembrar que eu tenho uma fase 1 que são dados de produto, de ticket, tá? Que eu já posso fazer muita coisa com isso. Nós vamos chegar nos dados de consumidor, que de fato é onde está a parte mais interessante, mais rica, mas vamos imaginar que eu, estabelecimento, tenha dados só sobre os meus tickets, certo? Então eu tenho as comandas, né, dentro de um determinado período para entender padrão de consumo, né, relação entre itens, enfim. Só com esses dados de produto eu já posso ter muita informação sobre estoque, sobre preço, sobre uma série de coisas. Então, sendo que muita gente não faz nada com essa informação, isso não tem nada a ver com LGPD, com Lei Geral de Proteção de Dados, não tem nada a ver com cadastro de clientes, enfim. Então, tem a ver com cultura de uso de dados, tá? Segunda parte, aí sim, entrando para o mundo, né, daquilo que seria cruzar cliente com consumo de produto, e aí sim que a coisa começa a ficar rica, tem uma preocupação recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a ter vigência agora em agosto de 2020, com as sanções a partir do ano que vem, então as empresas têm um ano para se adaptar, e ela realmente é uma lei bastante rigorosa, então as empresas vão ter que entender como é que elas capturam, como é que elas guardam e principalmente como é que elas usam dados de CPF, né? É uma legislação que regula a relação entre empresas e consumidores, né? E não empresas com empresas, né?
Então, quem ainda não está com isso na agenda, por favor, coloque, que é bastante importante. Mas, e eu trabalho muito com esse setor, que é o setor de fidelidade, de loyalty. Hoje mesmo, estava fazendo uma palestra para a associação dessas empresas, né? Que é o loyalty ou a fidelidade, e eu vejo isso muito pouco no segmento de bares e restaurantes. Você pode fazer isso com empresas parceiras, você pode fazer isso próprio. É uma maneira, é uma isca, usando uma forma bem simples de explicar, de você trazer o cliente para o seu cadastro, né? A verdade é que nós, consumidores, sim, a gente precisa de algum tipo de isca para querer participar de um cadastro. Então, imagina que eu participo de um programa de fidelidade num restaurante e vamos supor que por algum motivo eu vou pedir através de um aplicativo de entrega ou a partir de um delivery. Vai partir do consumidor querer se identificar, mesmo comprando através de um outro canal, porque o interesse dele está vinculado àquele programa naquele momento. E aí está feito o looping de dados daquele cliente, porque eu vou começar a saber que o Eduardo Terra foi 3 vezes no mês no meu estabelecimento físico, 2 vezes ele pediu no iFood e 2 vezes ele pediu no telefone, né? Produtos diferentes, em dias diferentes, aí eu começo a entender ele e começo a fazer uma gestão sobre ele. Então, trazer um pouquinho desse engajamento para a identificação é importante, que senão não acontece. Eu queria fazer um outro comentário também do que você colocou, Matheus, que assim, eu vejo no segmento de bares e restaurantes uma certa confusão daquilo que é operação com aquilo que é gestão, principalmente em estabelecimentos menores, né? Você descreveu muito bem o teu exemplo do Rio de Janeiro, que existem estabelecimentos que têm uma excelência em operação, né? Um ótimo serviço, um ótimo atendimento, né? Então eu tenho maître, eu tenho garçom, eu sou muito bem em operação. Só que eu não tenho uma gestão por trás daquilo. Então, ok, mas como é que eu aumento a base de clientes? Como é que eu melhoro o estoque? Como é que eu melhoro a previsão de escalas para reduzir o meu custo? Sem gestão, aquilo não vai mais para frente. Talvez há 10, 15 anos, um restaurante só com boa operação, ele sobrevivia. Hoje, um restaurante sem gestão, além de operação, ele não sobrevive mais. Não sei se você concorda com essa visão. Concordo. Eu não tinha pensado dessa maneira, porque a questão da gestão e da operação são coisas diferentes mesmo. Eu tenho 2 restaurantes aqui em Campinas. Um que já nasceu digital, em fevereiro do ano passado, que é um Japa 1, que chama Japa 1, que é um sushi por R$1, só uma dark kitchen, só de entrega em casa. E, cara, a gente, quando entrou na pandemia, era o que a gente sabia fazer, entregar para o cliente, comunicar com o cliente. E eu tenho um bistrô no meio da cidade aqui que, cara, era muito mais a operação, ou seja, eu tenho garçons ótimos, cara, que conhecem o cliente, que sabem de tudo, e a gestão tem que correr atrás. Então, acho que é super legal isso. E aí, você levantando um ponto, eu comecei a pensar, cara, que a digitalização não vai tirar a humanização, porque, na realidade, a gente vai parar de vender comida, vai vender experiência que tem comida como centro. E acho que é esse que é um ponto que você trouxe também, né? Que a gente, quem está vendendo comida, quem está vendendo arroz, feijão, vai competir com, por exemplo, o varejo que está começando a criar restaurantes internos, criar comida que o cara só regenera dentro da loja ou só esquenta dentro de sua casa. Então, vender comida vai virar commodity, na minha percepção. Mas o cara escolher na sexta-feira à noite, com a namorada, aquele restaurante, para tomar um vinho e pedir em casamento, por exemplo, ou noivar, essa que é a experiência que a gente tem que começar a entender no nosso setor, cada um em seu momento. E aí a digitalização dessa experiência, que é o que vai fazer você conseguir crescer, conseguir se blindar de concorrentes e conseguir fazer seu negócio perdurar. Gostei muito desse ponto. Exatamente, e aí eu vou fazer uma brincadeira com o setor. Eu sou apaixonado por vinho e por gastronomia, né? Estudo vinho, cozinho, enfim, então eu sou suspeito porque eu amo esse setor, né? Só não sou dono de restaurante porque, enfim, né? Quem sabe quando eu me aposentar. Eu sei. Mas, fazendo uma analogia,
o grande desafio aí do ponto que você colocou, que é a questão da humanização, que é fundamental no setor, porque ele tem a ver com experiência, com socialização, e o aspecto digital e a tecnologia, é a gente saber harmonizar esses ingredientes, tá? E quem conhece a harmonização sabe que quando você harmoniza um vinho com uma comida, os dois melhoram, tá? E a experiência fica mais interessante. E aí vamos para os sistemas quando isso não é feito, né? Quando falta tecnologia num bar, num restaurante, a gente percebe que você não gere bem a espera, que você não gere bem a conta, então a conta demora, ela vem errada, o pedido não funciona, né? Acaba um item porque o estoque não tem tecnologia por trás, aí o cliente fica sem um prato, falta garçom porque você não tem a gestão de turno, quer dizer, a falta da harmonização fica clara, mas também quando tem um excesso, e eu já tive essa experiência, também está errado, né? O que é o excesso? Às vezes o cliente ele não quer excesso de tecnologia, ele não quer um botão para chamar o garçom às vezes, o botão pode ser uma opção, ele não quer a carta de vinho só no iPad. É legal ter a opção no iPad, mas às vezes tem gente que quer uma carta de vinhos tradicional, né? Precisa tomar um cuidado, às vezes, com o que a gente chama de tecnologia pirotécnica, né? Que eu vejo muito ser confundida com digitalização, tá? A tecnologia, quando você coloca na frente, né, na mão do consumidor, como forma de experiência, nem sempre ela funciona. Eu gosto muito da digitalização e da tecnologia quando ela está invisível, quando ela não aparece, ela reduz custos, ela traz eficiência e ela melhora a experiência. E ela tem que ser opcional para o consumidor. Eu não posso tratar num restaurante, no bar, todos, a não ser que o meu propósito seja ser digital. Falar, olha, eu sou uma experiência digital. Aí tudo bem, né? Mas tem que tomar um cuidado, porque a falta dessa harmonização, seja pela falta, seja pelo excesso, eu acho que é um problema. Você falou um ponto que eu achei que eu gostei da tecnologia pirotécnica, que teve uma época que todo mundo queria, até antes da pandemia, vamos botar tablet, todos os restaurantes têm que ter tablet. E aí você vai, dependendo do teu restaurante, da experiência, você não quer, porque, cara, meu cardápio é de papel reciclado, eu troco meu cardápio todo dia, tem a leitura do prato do dia do chefe, enfim. É usar a tecnologia para manter aquela experiência que você se dedica e faz bem, por isso que você conseguiu chegar lá, que é o ponto que você falou também, teve coisas que te trouxe aqui que vão ficar, e teve coisas que não vão te levar para o futuro. Né? Pegando o exemplo do vinho, tem restaurante que o maître te leva na adega. Então, cara, não adianta você querer fazer o cardápio digital, não, porque a experiência aí junto com o maître, olhar a adega, pegar a garrafa de vinho, entender, e eu acho que isso vai continuar. É claro que se o restaurante tiver tecnologia e souber que você foi 3 vezes no restaurante, você gosta de pinotagem da África do Sul. Cara, o maître com essa informação na mão, nossa, acabou de chegar um pinotagem novo, tal, o que você acha, Edu? Cara, ele vai fazer uma venda muito mais, com mais experiência do que simplesmente chegar, o que você gosta? E ele não sabe qual tipo de uva que você gosta. Eu acho bem legal. Deixa eu tirar uma pergunta, bem pensando assim, porque eu acredito que tem muita gente pequena que está nos assistindo nesse congresso, que, cara, não tem dinheiro para botar sistema. Tem muito restaurante ainda, e bar, principalmente bar, cara, que é comanda de papel daqueles antigos com comandeira, que é a colmeia, e aquele negócio que você comentou, né? A decisão é feita no feeling, a decisão é feita na opinião e não no dado. E esse cara, dependendo, não tem dinheiro para tentar esse processo de digitalização, ele não consegue colocar um ERP. Como que a gente consegue dar direcionamentos ou coisas básicas que vai ajudar ele a fazer isso e ele conseguir sobreviver no mercado? Acho que é uma ótima provocação, uma ótima pergunta. O bacana da gente estar vivendo uma economia digital é que ela dá acesso. Eu acho que tecnologia já foi cara, tanto hardware, equipamento, quanto software. Hoje, equipamento está muito mais fácil de comprar, você financia e ele é barato, tá? E software, principalmente, é muito fácil de comprar. Vou dar um exemplo. O próprio ERP que você colocou, existem soluções hoje para pequenos negócios gratuitos. Né? E eu não estou exagerando, são ERPs bons, tá? Claro, primeiro estágio,
Eu estou falando de negócios pequenos. Como é que um RP se vira gratuito? Existem RPs que se monetizam com as informações que eles capturam desses pequenos negócios, né? Que não pagam para usar, mas aí com os dados que eu capturo, eu RP, eu acabo me monetizando com bancos, com uma série de coisas. Então, eu costumo dizer o seguinte, tendo vontade e buscando informação para digitalizar, falta de investimento e de capital não será um problema. Tá? O que tem que buscar é esse mapa de buscar os caminhos digitais. Eu raramente vejo escassez de capital como um problema real. Ele pode ser uma desculpa de quem não conhece o caminho, né? Mas não é mais um problema. Já foi lá atrás, quando você tinha que investir em servidores, em licenças de software que eram muito caros, você tem razão, já foi um gargalo. Hoje, 2020, não é mais. Não, bacana esse ponto. A gente já vê muitos aplicativos, muitos sistemas que estão tendo versões light do sistema, né, para conseguir atender esse estabelecimento comercial menor, né, esse bar menor, esse restaurante. Eu acho que você falou um ponto, é muito mais uma questão de paradigma da cabeça do gestor do que realmente um obstáculo do que pode ser realizado, né? Acho que essa é um ponto bem legal. Eu não consigo, não sei o quê. É porque você não quer, porque se você quiser, você consegue. Acho que esse é um ponto bacana, né? É isso aí. E entrando aí para o nosso encerramento, Matheus, eu acho que dando do meu lado algumas palavras finais, né? Eu acho que o papel das entidades, e a Brasel tem feito isso muito bem, queria deixar aqui os meus cumprimentos a toda a direção da Brasel, além de, né, defender os interesses do setor, é de trazer um pouquinho esse conhecimento, principalmente para os pequenos e os médios que você colocou. Acho que esse congresso, né, do tamanho que ele ficou, com essa visão mais democrática, está cumprindo muito isso. Eu acho que conhecimento é feito para a gente compartilhar, e é um pouquinho do que a gente fez hoje aqui, ajudar um pouquinho os empresários a entender o tamanho da transformação que o mundo está passando. O setor de bares e restaurantes não é diferente, o consumidor é um só, e ele está mudando muito. É só olhar para a gente, né, o quanto os nossos hábitos mudaram com a pandemia e com a digitalização, e tentar olhar, né, independente da gente ser pequeno, médio ou grande, esse caminho da digitalização, que se a gente abraçar, se apaixonar por ele, ele pode ser uma grande oportunidade de negócio. Então, eu queria agradecer você, né, da Brasel, e toda a direção aí pelo convite, e, enfim, e por estar aqui com vocês dividindo conhecimento e informação. Edu, prazer é nosso. Eu acho que o nosso bate-papo me mostrou, eu, presidente da Brasel, 2 negócios, administrador, enfim, num bate-papo aí do que? 40, 50 minutos, eu já saí com vários insights. Então acho que todo mundo que está assistindo aí, se em 40 minutos eu saí com um monte de questionamento, e principalmente, cara, eu gostei desse finalzinho, se apaixonar pela digitalização, que é um negócio que eu estou vendo, mas eu tenho cabeça ainda de dono de restaurante. Cara, mas não, tudo bem, eu vou vender um aplicativo. Então, não é só isso, é a gente entender como um todo, buscar conhecimento, e aí sim olhar para o nosso negócio com um olhar crítico e de mudança. Acho que estou saindo daqui super feliz. Obrigado aí, em nome da Brasel inteira, agradecer a disponibilidade do seu tempo aí. Para todo mundo que está assistindo o nosso congresso, disponibilize para os outros, avise todo mundo, entra, vai nas palestras que estão acontecendo, porque se essa foi boa, as outras também vão ser, e a gente tem, em cada uma a gente vai pincelar um negócio, e aí sim a gente consegue criar um negócio que seja duradouro, que a gente consiga sobreviver a todas as intempéries que a gente já está passando, que, cara, o mercado vai trazer no futuro. Então, obrigado de novo, é um prazer estar aqui junto. Obrigado pelo convite aí de poder estar junto. Um abraço.
A raiz do cabelo tá aparecendo? Fica lindo esse penteado bicolor. O bucho tá pra lá de tanta comida. Vire um sofá pra receber o seu amor. O tédio é grande, a diversão é exígua. Oxi, conte os dentes com a ponta da língua. Não aguenta sempre a mesma refeição? Troque feijão com arroz por arroz com feijão. Daqui a pouco a gente dá fim a isso tudo. Mas só se tiver vivo, bem vivinho. Se sair, use a máscara, cabeçudo. Até porque tu não é tão bonito assim. 51, uma boa ideia. Beba com moderação.